E aí, pessoal, hoje tem análise do primeiro turno do São Paulo Futebol Clube. Galopo, São Paulo já pagou o valor, só falta o anúncio oficial. E goleiro John, que quer sair do Santos, mas o Santos não quer vender o jogador. Além de atualizações sobre a equipe que joga contra o América Mineiro. Então vamos embora pro vídeo. Pontos, né? Você dá uma olhadinha na parte de cima e fala assim, poxa, mas o São Paulo tem um elenco melhor que o Santos. Claro, a gente vai destrinchar aqui uma série de coisas. Esse São Paulo deve muito pro Internacional? Não. São Paulo, Atlético Paranaense está com um elenco melhor. Fluminense, você começa a olhar ali, porque no começo o São Paulo era um G6, para muita gente. Ele em 10º lugar com 26 pontos. O São Paulo, ele é um ar de decepção no campeonato? Ou o São Paulo fez o que ele podia fazer mediante o que o Rogério teve em mãos? O que eu disse pro Atlético, eu vou falar pro São Paulo ao contrário. O São Paulo jogou para ter mais pontos do que tem. Vou pegar um exemplo. São Paulo e Palmeiras, o Campeonato Brasileiro. Vitória do Palmeiras, indiscutível. Lá no finalzinho, na verdade. São Paulo não foi pior que o Palmeiras. Não. São Paulo e Corinthians. Outro time lá na parte de cima. São Paulo fez um baita primeiro tempo, podia ter feito o segundo gol. Tem um lance lá muito polêmico do Renato Augusto, né? De reclamação do São Paulo, faz um 2-0 ali, não sei o que aconteceria, mas São Paulo, resumindo, se for contar o jogo inteiro, não foi pior. São Paulo foi melhor que o Inter, chegou mais perto do vitória que o Inter, com um time totalmente arrebentado. Tô pegando só os times que estão acima do São Paulo. Do quarto gol. Pegando só os times que estão acima do São Paulo. Então, acima. O 2-2. Fluminense foi melhor que o São Paulo. Eu acho que tem um outro ponto que mostra isso que o Birner falou, de jogar por mais pontos e ter menos pontos, que é o Santos ter o mesmo número de pontos. São Paulo foi melhor que o Santos no campeonato. Foi muito melhor que o Santos no campeonato. Não é que ele foi... Foi? Assim, a tabela diz que não foi. Aliás, a tabela diz que o Santos foi melhor porque o São Paulo é o 10º, o Santos tem um saldo melhor, tem mais vitórias. Tem mais vitórias, é o primeiro critério. Tem o saldo, mais vitórias, mas o São Paulo jogou muito mais do que o Santos, assim, e extraiu menos do campeonato. O Santos teve um começo, as primeiras rodadas foram interessantes. Trocou, Santos, foram pontos interessantes. E ainda ele está na frente por critério de desempate. Se você for somar isso, o número de desfalques do São Paulo, por exemplo, o jogo contra o Goiás, você entra ali, SofaScore, 6 chances claras do São Paulo, nenhuma do Goiás. Placar 3-3. O goleiro não teve muita responsabilidade, mas o goleiro teve no jogo contra o Inter. Perde a zaga quase inteira em alguns jogos. Perde lateral. Não tem Arboleda, não tem Reinaldo, não tem Alisson. Não, perdeu até os reservas da zaga. Perdeu o Miranda, que é o reserva da zaga. Perdeu o Miranda, perdeu o Nicão. Teve que botar o Luizão. Boa parte do campeonato não pôde jogar. O Alisson perdeu o Gabriel Sara, que foi negociado. Foi negociado e estava machucado antes e não jogava. O Alisson não volta. Com o número de desfalques que o São Paulo tem, você olha como o São Paulo se posiciona em campo. E eu acho uma coisa muito interessante. O São Paulo, há pouco tempo, com exceção do período de Diniz, até dezembro, o São Paulo passou alguns anos e depois também, ano passado com o Crespo, o São Paulo tomava um gol, o São Paulo desmoronava nas partidas. Hoje o São Paulo, até com um monte de jogadores começando a carreira praticamente agora no time principal, consegue lidar com a situação. Então, eu não vejo o São Paulo como uma decepção. Eu não esperava o São Paulo campeão. Eu acho que os resultados são consequências dos jogos e o futebol tem isso. Como a Abel Ferreira gosta de falar, é um jogo. Às vezes você joga para ganhar e não consegue ganhar. Às vezes você merece perder e não perde. E eu acho que no final das contas, o trabalho do São Paulo, por enquanto, está bem encaminhado. Eu imagino que o São Paulino mais otimista olhe a pontuação e fique decepcionado. Eu olho para a campanha do São Paulo, eu acho que o São Paulo tem que ser aplaudido por tudo que fez na temporada, diante de todas as circunstâncias. E a pontuação do campeonato, tudo bem. O passado São Paulo lutou para permanecer na primeira divisão, né? Tem uma evolução em relação à temporada passada. Só lembrar que o São Paulo está na Sul-Americana contra o Ceará, quartas de final. E acabamos de falar, passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil, também vai jogar contra o América essa semana. Então ele está lá, avançou nas duas competições e está ali no meio de tabela no Brasileiro. 2 dígitos de empates. 11 empates. 11 empates. 11 empates. Você pega o Botafogo está 2 pontos atrás do São Paulo. O Botafogo tem 7 vitórias. Tem mais vitórias que o Santos, que o São Paulo. Mas tomou 9, perdeu 9. São Paulo tem 11 empates contra 3 do Botafogo. Você tira 3, transforma 3 empates em vitórias aí. Alguns desses jogos que o Birner citou. 6 pontos. Você estava ali. No campeonato passado foram 15 empates, estou enganado? Não lembro. 15 empates. Mas o São Paulo já está próximo ao que ele fez em todo o campeonato. E uma curiosidade, o São Paulo é um time que joga... O São Paulo propõe jogo. O São Paulo não é um time que joga fechado, vou ver se eu acho um gol. Não, o São Paulo tenta jogar futebol. O São Paulo tem boas soluções ofensivas, inclusive. Eu acho que é muito isso. Pelo que o Rogério vem batalhando para conseguir fazer um grande trabalho, e ele faz um grande trabalho, pelas dificuldades que o São Paulo tem, e por alguns jogos muito interessantes que o São Paulo fez, a impressão é que o São Paulo poderia estar brigando por uma 6ª, 7ª colocação. Então, acho que dentro dessa ótica, a gente olhar o São Paulo em 10º é aquém daquilo que o São Paulo poderia estar.
a posição que o São Paulo poderia estar ocupando no campeonato. Acho que a realidade do São Paulo na competição é brigar pelas últimas vagas de Libertadores. E estar em 10º é um pouco mais abaixo do que deveria estar. Mas, enfim, acho que ao lado do Corinthians, desses times da parte de cima, são os times que mais sofreram para se manter onde estão na competição. Mas eu, sinceramente, imaginava, mesmo com as dificuldades, o São Paulo poderia estar brigando pela 7ª, pela 8ª colocação agora e não... Só uma pergunta para o Zupaca, se alguém quiser responder. Você acha que o futebol do São Paulo foi muito pior que o do Corinthians no primeiro turno? Não. Eita. Nível de desempenho? Desempenho. Desempenho, Tô não. falando resultado, desempenho. Não foi. Agora, o torcedor tá com a boca... É uma questão de competitividade, de organização defensiva, enfim. Sim. O torcedor tá com a boca doce. Porque o São Paulo vem de uma sequência de 11 empates e 19 jogos. Quer dizer, até tem, mas aí vai ter que ser como o Palmeiras, vai ter que decidir nos pênaltis, vai confiar no Jandrei. Depois do 3-3 com o Internacional, né, o São Paulo vinha numa sequência de empates aumentando o placar. Aí, não vai dar 4-4, né? Quase! Veio outro 3-3, veio outro 3-3. No empate você pode classificar. Na Copa do Brasil, contra o Palmeiras foi nos pênaltis. Mas, por exemplo, para esse jogo o Jandrei ainda é dúvida. Por uma vitória e uma vitória, né? Não classificou uma derrota. Não foram empates, mas até dá para decidir nos pênaltis e classificar como foi contra o Palmeiras com uma boa atuação do Jandrei, que disse para quinta-feira ainda não está confirmado que ele tem o retorno garantido ao time. Mas, enfim, é melhor você vencer as partidas, ainda mais contra um adversário que não está na mesma prateleira nesse momento de Copa do Brasil. Mesmo que o São Paulo tenha dificuldade... O Rogério tem dificuldade para escalar o time por conta de lesões, mas se você olhar o time que ele tem, mesmo com as dificuldades, é um time com toda a condição de superar o América. Pode ter o Miranda de volta, agora o Patrick... Acho que o setor defensivo é o mais importante você ter jogadores mais experientes. Léo também pode voltar. Né? Então, isso era uma dificuldade que ele tinha, que pode ter uma vantagem agora em relação aos times que ele vinha escalando. Compensação pode ter perdido o Patrick aí para alguns jogos. Agora, tá de olho também em tentar reforços até a data da Copa do Brasil, né, Luiz? A gente já sabe do acerto com o Galopo, mas a tentativa do São Paulo é acelerar isso o quanto antes para tentar utilizá-lo já nessa fase da Copa do Brasil. Sei que você está muito bem informado hoje, trazendo novidades aí sobre essa história. É a parte burocrática, né, Camila, de assinatura de contrato, mas também de confirmação do investidor que vai ajudar o São Paulo a contratar o Galopo. O Galopo é um jogador que é muito jovem, 23 anos, do futebol argentino, está saindo do Banfield para vir para o São Paulo. Hoje é um dia decisivo porque as inscrições da Copa do Brasil, elas podem ser feitas até hoje à noite, até 48 horas antes do dia do jogo. Como o São Paulo joga só na quinta-feira, pode escrever até hoje à noite, assim como o América, que já escreveu o Benítez, que saiu do Grêmio e vem por empréstimo a pedido do Wagner Mancini. Então a situação do Galopo, eu falei hoje mais cedo com uma pessoa do São Paulo que disse que está tudo muito bem encaminhado e que a expectativa no clube é de inscrever o Galopo ainda hoje para ele ficar à disposição do Rogério e, se ficar, ele joga. Ele vai para o Morumbi, para esse jogo que é importante para a questão orçamentária, pelos valores que uma classificação pode dar para o São Paulo, mas também pela questão esportiva e pela manutenção do time disputando títulos. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, está nesse momento numa reunião na sede da CBF, junto com os outros presidentes dos principais times da Série A e da Série B, para discutir a arbitragem, e uma das discussões também envolve a Liga e também a profissionalização da arbitragem dentro dessa possibilidade de Liga. Mas aí os presidentes querem ouvir o que a CBF tem a passar sobre as questões do VAR e todas as reclamações vindas dos clubes também. E aí, tirando essa parte que não entra dentro de campo, apesar do VAR estar ligado diretamente ao dentro de campo, o São Paulo também tentou a contratação do goleiro John, e o que eu ouvi dessa pessoa que eu conversei mais cedo do São Paulo é o seguinte: o Santos não quer vender o John e o John não quer mais jogar no Santos. Então as sondagens continuam para a Copa do Brasil. Não existe mais a possibilidade de trazer o John, mas existe sim o interesse do São Paulo, e essas sondagens vão continuar nos próximos dias já para uma possibilidade de um contrato a longo prazo, já que o São Paulo hoje só tem o Jandrei como mais experiente, está machucado. O Thiago Couto deve ser mais uma vez titular quinta-feira contra o América, mesmo contestado no jogo contra o Goiás e principalmente no jogo contra o Internacional. E o John, apesar de muito novo, tem uma final de Libertadores no currículo, mesmo perdendo no último minuto com aquele gol de cabeça do Breno Lopes contra o Palmeiras, mas é um jogador que interessa muito o Rogério, principalmente pela função que ele exerce com os pés. Beleza. Bora falar agora sobre Jonathan Calleri, agora de forma oficial, reforço em definitivo do São Paulo. Você vai lembrar que ele chegou no ano passado por empréstimo de 1 ano e meio, e para que o São Paulo o comprasse, haveria necessidade de pagamento de 3 milhões de dólares. O Tricolor anunciou de forma oficial na manhã dessa segunda-feira que adquiriu o jogador em definitivo do Deportivo Maldonado. Vai pagar esses 3 milhões de dólares, que hoje equivalem a 16 milhões e 100 mil reais, em 3 parcelas. Uma a cada ano. Uma compra extremamente barata e interessante de um jogador que vai ser 100% vinculado ao São Paulo. Tenho certeza que o Calleri esperava bastante tempo por isso. Porque desde lá de trás, quando surgiu no Boca Juniors e foi emprestado ao São Paulo, foram várias sessões de empréstimos para clubes diferentes, sem que ele pudesse se fixar em um time específico. O salário do Calleri também aumenta,
vai ganhar na casa de R$1 milhão por mês e assinou o contrato com o Tricolor, novo contrato, até 2025, tá? Jogador que tem dado conta do recado, desde que chegou ao São Paulo nessa segunda passagem são 56 jogos, 24 gols, na atual temporada 19 gols em 40 partidas, é de longe o principal artilheiro do Tricolor. São Paulo que ainda busca confirmar nas próximas horas a chegada do Galopo, segue tentando convencer o Santos a liberar o goleiro John, ainda busca um atacante de velocidade pelo lado do campo, um zagueiro e eventualmente mais um atacante de referência. Bora falar agora. A gente já fez até final de Libertadores com o Santos, tá na mira do São Paulo, né? Tem outro clube também, o Botafogo, né? Eu consegui checar essa informação, me disseram que o Botafogo também tem interesse no jogador. E a gente trouxe aqui, né, no canal em primeira mão o interesse do São Paulo. São Paulo interessadíssimo na contratação do John, goleiro reserva hoje do Santos. Eu conversei com algumas pessoas importantes do clube ao longo do domingo e elas tiravam um pouco o pé do acelerador. Olha, não tem nada avançado, tem que esperar, é uma situação, não é uma negociação fácil. É um pouco assim de praxe do que é o pensamento do São Paulo nas negociações, né? Sempre com muita cautela. Afinal de contas, o São Paulo não é aquele time que tá assim, nadando em dinheiro, para falar o português bem claro. Então o São Paulo entende que é uma negociação assim que precisa, né, ter muito cuidado, mas evidentemente é o foco do São Paulo, né? O Rogério Ceni gosta muito do nome, né? Ficou bastante atraído pela ideia de contratar o goleiro como o John, né? Na avaliação do Rogério, é um goleiro que tem muito futuro, né? Um goleiro promissor, mas o Santos, logo depois, né, da notícia que a gente deu em relação ao São Paulo, já tinha a notícia do Botafogo e esse burburinho todo acabou que o Santos comunicou, né, todo mundo através de uma nota oficial dizendo que a proposta que chegou ao clube foi considerada baixa e ele não sai, continua no Santos. O John, que entrou num acordo com o técnico Lisca, com a direção do Santos, de não viajar a Fortaleza no empate em 0-0, porque ele estava envolvido aí nessas propostas, então não tinha cabeça para poder jogar, e aí evidentemente a diretoria aceitou numa boa e agora vai discutir o futuro. Fato é que o que eu trago de novidades para vocês: primeiro, o John não vai forçar uma saída. O John quer sair do Santos porque entende que pode brigar por vaga em outro clube para ser titular. Ele não quer sair pela porta dos fundos, ele quer sair pela porta da frente no Santos. Ele quer sair, ele entende que esse é o momento, porém tem que ser pela porta da frente, tem que ser algo que o Santos vá render um dinheiro para o Santos, que a torcida fique satisfeita e grata por tudo que ele fez, porque ele tem gratidão pelo Santos. Então é nesse modelo que o John quer sair, ponto. Isso aí não se negocia, pelo menos da parte do John, isso não se negocia, ele quer sair pela porta da frente. A questão toda é que o São Paulo deve fazer, se já não fez, uma contraproposta para o Santos para tentar contratar o John. Seria uma oferta para você melhorar um pouco a situação, mas assim, nos bastidores do São Paulo ainda há aquela coisa de muito, vamos aguardar qual que vai ser o movimento do Santos nessa nova investida. Então o Santos entende que tem que vender por algo que seja bom para o clube, e a informação que eu tenho é que a proposta é algo, ou a primeira proposta, as primeiras conversas seriam algo em torno de 8 milhões de reais, um pouco mais, um pouco menos. Foi assim que chegou a informação. O que chegou ao Santos na questão de valores foi algo parecido com a venda do Pituca, algo parecido com a venda do Marinho para o Flamengo. Então, as duas propostas giram em torno de 8 e pouco, né? Pouquinho menos, né? Pode ser também um pouquinho menos, mas é próximo do que foi vendido Pituca e Marinho. Pituca para o Japão e o Marinho para o Flamengo. Então o São Paulo está muito nessa expectativa, ninguém internamente fala, ninguém assim quer se expor muito em relação ao John, muita gente tira o pé, mas a informação que eu pude apurar é que existe sim uma expectativa de sim ou não para os próximos dias ou próximas horas em relação a esse negócio de Santos e de São Paulo pelo goleiro John. O São Paulo tendo a informação de que o John quer respirar ares novos e o São Paulo está precisando de um goleiro. Não só para você brigar como titular, porque o John tem condições de brigar para titular com o Jandrei, mas também para não ficar descoberto quando o Jandrei se machucou, por exemplo, e o São Paulo levou nos últimos 3 jogos 8 gols. A sua defesa levou nos últimos 3 jogos 8 gols. O São Paulo tem como objetivo um zagueiro e agora também
um goleiro. Então o John vai viver essa expectativa com o São Paulo, pelo menos até as próximas horas, no máximo até os próximos dias. E claro, a gente vai informar tudo para vocês. E aí, pessoal, o São Paulo não para, como eu falo, e hoje, nessa terça-feira, é a data limite para inscrições para a Copa do Brasil. A informação é a seguinte, conforme o vídeo aí que passou, se o Galo for anunciado oficialmente, o que deve ocorrer no dia de hoje, deve estar à disposição para o jogo de quinta-feira, é isso mesmo, minha gente, pelo menos no banco de reservas. Espero que o Galo seja esse cara todo, porque tá com uma moral incrível. Vai ser na faixa de 4 milhões de dólares. E o que eu achei meio puxado foi o valor do John, hein? 8 milhões de reais pelo goleiro. Eu acho bastante grana, ainda mais porque o São Paulo teria alguns jogadores aqui para compor. O Santos tem interesse no Toró, por exemplo. Então eu acho que o São Paulo bem agressivo no mercado. Para quem se diz aí com problemas financeiros aí, tudo bem que tem um parceiro, mas o parceiro não vai pagar o valor integral do Galopo. 8 milhões de reais pelo John é bastante dinheiro, viu? E a última vez que o São Paulo colocou bastante dinheiro no goleiro, o nome dele era Thiago Volpe. Tomara que dessa vez seja um acerto. Ao meu ver, é um bom goleiro, foi muito bem, principalmente em 2019 ali o Santos chegou na final da Libertadores, é muito bom goleiro, seguro. E sim, esse sim vai fazer sombra pro Jandrei, se não for titular, na minha humilde opinião. Porque com o Thiago Couto realmente vai ficar complicado. E se o Thiago Couto for o goleiro na quinta-feira, vai ser um Deus nos acuda. E outra novidade também do vídeo, jogo rápido, Benítez, hein? O Lobo Benítez jogará contra a gente aí na Copa do Brasil, foi contratado pelo América Mineiro. Um jogador de extrema qualidade, mas não tem a competitividade necessária. Então é isso. O São Paulo ainda esperançoso por Patrick. Existe uma lesão, mas ao que parece não é tão grave. Então o São Paulo vai manter aquele mistério até quinta-feira. Mas se houver qualquer risco, com certeza o Rogério Ceni não vai botar o jogador, não vai queimar, porque ele vê a longo prazo. Você tem Sul-Americana, você ainda tem Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro, uma análise muito boa da ESPN, muito boa de Vitor Birner e companhia. É isso, o São Paulo, dentro de campo, merecia mais pontos do que tem. E aí tem alguns jogos inesquecíveis, né? O jogo contra o Corinthians, que o São Paulo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, mas perdeu diversas oportunidades. O jogo contra o Palmeiras, que você toma gol ali depois de 90 minutos. O jogo contra o próprio Goiás. Então nessa brincadeira toda aí são 6 pontos. Mas a gente for fuçando, dá pra puxar mais jogos aí. Tem uma atuação desastrosa contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, assim... diferentemente do ano passado, ainda que o São Paulo tenha conseguido lá 22 pontos, um número de empate bem semelhante aos da temporada atual, números até bem próximos, mas o futebol apresentado é muito melhor do que o futebol apresentado, por exemplo, na temporada anterior. E olha que eu gosto do Crespo, mas na época também uma porção de problemas, não tinha um elenco com tantas opções, e como o Calçades falou também, os reforços demoraram a engrenar. Aí, o Patrick engrenou, o Luciano voltou, que é um grande reforço, ainda que no último jogo não tenha jogado tão bem. E o Nicão parece também querer aparecer. Então, assim, o Rogério Ceni, além de trazer esses reforços de volta, ainda também recuperou o Diego Costa, Igor Vinícius, entre tantos outros. Trouxe a garotada que tem falhado aí, o Luizão e companhia, o Thiago Couto, mas que tem potencial. O Thiago Couto ainda... fico com o pé atrás, mas os jogadores de linha aí, Pablo Maia e companhia, parece ter bom potencial, então a Cotia novamente gerando frutos. Então é isso, como eu sempre brinco e como eu sempre falo, São Paulo não para, é notícia de mercado, é notícia de bastidores, é notícia de campo, e a grande notícia de segunda-feira foi a renovação de Caleri até 2025. Esse sim veste a camisa, representa nós torcedores e é matador, tem feito gols, tem ajudado em muito o São Paulo, não só com gols, mas com a sua atitude dentro de campo, com a sua briga, com a sua luta. Então assim, é sempre muito bacana ver o Caleri em campo. E ele já tinha batido as cotas dele, então o São Paulo obrigatoriamente tinha que comprar o jogador. Houve um burburinho, mais na internet mesmo, eu tive alguns inscritos aí perguntando se o Caleri iria pro Flamengo, se teve proposta do Flamengo. Em nenhum momento, olha que eu pesquisei, procurei, fucei, não encontrei nada sobre o assunto. Entendeu? Ainda mais o Flamengo tem Gabigol, tem Pedro, tem opções, mas o Caleri é um centroavante raiz mesmo. É aquele cara que tem faro de gol. Então, há muitos anos o São Paulo não tinha esse jogador. Na verdade, se você pensar bem, desde a última passagem do Caleri, né? Então o São Paulo estava carente dessa posição. Hoje tem um atacante aí, quando ele não joga faz falta. E ele não tem ninguém à disposição ali, o Rogério, além do Caleri, com esse perfil. Então assim, outra boa notícia. E esperamos aí que o São Paulo ainda consiga contratar os jogadores, porque o Rogério Ceni vai precisar, porque o departamento médico anda cheio, o pessoal não sai. O Rogério Ceni precisa de jogadores aí para poder disputar as 10 competições. A Liga de Brasileiro eu acho difícil o título, tem que fazer uma campanha brilhante no segundo turno, só que você tem que lembrar também que o São Paulo disputa Sul-Americana e Copa do Brasil.
com 2 adversários super possíveis aí para o São Paulo passar de fase, que é o Ceará e o América. Tem que respeitar, mas também do outro lado tem que respeitar porque essa camisa do São Paulo é gigante e o São Paulo tem apresentado bom futebol. A questão é colocar a bola para dentro do gol. É o detalhe. E na defesa ser mais seguro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixar aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.